porque a Câmara dos Deputados começou a tramitar a toque de caixa chamada mini-reforma eleitoral, que promete modificar as estruturas das leis já para as próximas eleições. A proposta do deputado petista Rubens Pereira Júnior tem 8 tópicos importantes e envolvem federações partidárias, prestação de contas, propaganda eleitoral, regras do sistema eleitoral, o registro de candidatura, financiamento de campanhas, inelegibilidade e violência política contra a mulher. Dentre as 8, pelo menos 4 pontos são considerados por especialistas como mudanças relevantes. O plano de trabalho apresentado pelo petista não detalha como devem ser as mudanças, só que o relator já definiu que pretende discutir e votar o texto até a próxima semana. A celeridade da proposta gerou críticas de especialistas que dizem que mudanças estruturais que alteram a composição das casas legislativas precisam de mais tempo de debate. Cláudio Dantas, em Brasília, tem acompanhado essas discussões e o avanço dessas pautas, inclusive pessoas colocando aqui no nosso chat que mudança na regra eleitoral de novo. De novo. A cada 2 anos tem que mudar. E essa mudança precisa acontecer agora, porque precisa ter 1 ano de diferença em relação à eleição, que é em outubro do ano que vem. Então, eles querem aprovar isso já na semana que vem. E claro, já considerando aí também mais alguma semana de folga para poder aprovar também no Senado, né? Então esse cardápio aí, apesar de ter sido apesar dessas mudanças terem sido sugeridas por um deputado do PT, praticamente todas elas realmente são uma demanda de todos os partidos, né? A gente fala aí de federação partidária, fala de prestação de conta, de simplificar a prestação de contas, realmente isso é necessário. Fala da questão de propaganda eleitoral, redução aí do registro, né, de candidaturas também femininas, cotas de registro. A gente ainda não tem conhecimento do texto de cada uma dessas propostas, o que naturalmente nos leva a ficar atentos para que não tenha nenhuma pegadinha, e normalmente tem. Sempre vai ter um jabuti aí colocado. Agora, é lógico, tem também aqui propostas de redução, por exemplo, das multas, e aí a gente sabe que se encaminha sempre para o rumo do indulto, do perdão das multas, para que os partidos não tenham de desembolsar recursos que são públicos, né? Então, essas mudanças, pelo que eu vi ali nesse plano de trabalho, né, eu estava muito preocupado se essa mudança, essa mini-reforma eleitoral traria inovações, por exemplo, na questão que foi muito debatida e que chegou a circular semanas atrás, em questões referentes à informação, a liberdade de informação, de expressão, que era uma coisa que estava sendo colocada ali de carona nesse debate, mas não vi aqui em nenhuma dessas propostas do plano de trabalho nada nesse sentido, mas é claro, a gente tem que ficar atento. Pois é, Zé Maria, como bem disse o Dantas, é um tipo de pauta que atende a todos os partidos, não deve ter muita dificuldade em avançar, mas tem pontos importantes, né? Como, por exemplo, prestação de contas, a própria propaganda, as regras do sistema eleitoral, registro de candidatura, inelegibilidade, violência política, mas financiamento de campanhas. Hoje em dia, quem financia as campanhas somos nós, né? É o fundão eleitoral bancado com os recursos do governo federal. Alguma possibilidade disso mudar, Zé? Olha, os deputados e senadores, eles mexem com regras e os elegem. Então, mudar uma regra para prejudicar a eleição desses deputados e senadores, fora de possibilidade. Eles mudaram, por exemplo, ali o fim das coligações partidárias e descobriram que fizeram uma grande besteira. Grande besteira para eles. Porque o fim das coligações partidárias tira aquele grupo do poder ali uma vantagem muito grande, né? E reforça os partidos políticos. Funcionou. Quando eles viram a eleição de vereadores, alguns descobriram que não seriam eleitos. Tentaram mudar de novo, não conseguiram, foram barrados. Então, assim, eles estão tentando ali ganhar algumas vantagens. A legislação eleitoral, ela muda mesmo. Sempre, cada pleito é gerido por uma legislação nova, exatamente porque aparecem novidades, né? Durante o percurso, aparecem comunicações novas e tal.
E eles fazem sempre, os deputados e senadores, antes das eleições municipais, que usam como laboratório, como teste, a eleição municipal. E ali é que eles dão uma olhada o que funciona e o que não funciona. A lei não pode ser modificada um ano antes da eleição. Esse critério de anualidade é constitucional. Então, um ano antes não pode. Eles mexem agora para valer na eleição municipal e depois dá tempo de mudar na eleição federal. Financiamento público de campanha, ninguém discutiu isso em campanha eleitoral, ninguém discutiu no Congresso e, de repente, adotaram um sistema de financiamento público de campanha eleitoral. Quem mexeu nisso? Supremo. O Supremo fez uma reforma eleitoral muito mais forte do que o Congresso faria, né? Proibiu doação de campanha de empresas, do privado para partidos políticos e para candidatos. E aí agora o que está acontecendo? O presidente do partido virou a peça-chave, é ele quem define quem é eleito ou não, é ele que divide o dinheiro, é ele que dá o dinheiro. União Brasil, por exemplo, não é uma verba de R$1 milhão, né? R$1 bilhão. Então, assim, o Luciano Bivar com a corda toda, definindo quem elege, é quem ele dá dinheiro, é esse que elege. E ele se elegeu muito bem, gastou muito lá em Pernambuco. Tem notícias dele lá. Elegeu até pouco, né, Zé? Com essa fortuna em mãos. R$1 bilhão. Acho que poderia ter tido um desempenho até melhor. Pois é, então, antes de passar. É essa história das mini-reformas. É verdade. Antes de passar para o Mota, deixa eu trazer mais uma parcial da nossa enquete do dia. Uma pergunta sobre o noticiário que a gente publica em jovempan.com.br. Se você puder, inclusive, entre agora e vote. A pergunta é a seguinte: a CPI do MST cumpriu com seus objetivos? Mais de 400 pessoas votaram, 56,28% disseram que não, 43,53% das pessoas entendem que sim. Entre agora em jovempan.com.br, registre o seu voto e a sua opinião. Seguimos com as análises dos nossos comentaristas. Roberto Mota, Câmara Federal, discutindo possibilidades de mudança para as próximas eleições. São vários tópicos em discussão, inclusive financiamento de campanha. Presumo que o voto impresso não entrará na pauta. Deu cada problema isso, né, Mota? Daniel, olha, o Brasil precisa de uma reforma política, mas eu aposto que essa reforma não vai ser a que a gente precisa, vai ser a que os políticos precisam. Nós temos um sistema muito complicado de escolha de parlamentares, é o chamado sistema proporcional. A maioria absoluta das pessoas não tem ideia como ele funciona. Além dessa complicação, o sistema tem vários defeitos, né? Você vota numa pessoa, mas o seu voto é usado para eleger um outro candidato, através do que se chama de coeficiente eleitoral. Outro defeito, que muita gente não se dá conta, é o grande número de candidatos que você tem para escolher. Por exemplo, na última eleição, eu chequei os números, os eleitores paulistas, para deputado federal, eles tiveram que escolher entre 1.540 candidatos. E para deputado estadual, entre 2.059 candidatos. É um sistema muito ruim. Um sistema muito melhor seria o sistema distrital, que chegou até a ser discutido, acho que no ano passado, ia passar uma reforma e aí de uma hora para outra mudou tudo. Então, esse nosso sistema tem muitos problemas, mas eu duvido que esses problemas sejam solucionados com essa reforma.